capítulo 15, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Querido Deus e eterno Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. E agora, Senhor, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados, igreja do Senhor. Meus queridos, todos conhecem bem esta palavra, esta parábola. Quantos de nós já leu N vezes? Mas existem aqui algumas particularidades. Eu gostaria, se possível, compartilhar com os irmãos essa mensagem. A primeira coisa, o direito de escolha. Às vezes nós queremos interferir nas escolhas dos outros. Queremos. Faz parte. Se tenta mudar o curso da história de alguém, mas aqui mostra na realidade que esse pai, ele ouviu atentamente a reivindicação do seu filho, ele não questionou, não perguntou para onde ele ia, não perguntou o que ele ia fazer, não perguntou nada para ele. Ele simplesmente, ao ouvir daquele seu filho, aquele pedido, ele resolveu repartir e deu a parte dele. Então, uma coisa, todos nós temos sim direito de escolha. A questão é saber o que nós estamos escolhendo. A questão é saber para onde vai nos levar as escolhas que fazemos. Porque para o homem o caminho parece perfeito, mas no final conduz o quê? A perdição. E foi exatamente o que aconteceu com aquele filho. Fez o pedido, foi atendido e saiu mundo afora, um lugar distante, talvez um lugar tão distante, para evitar ser visto por alguém, para evitar ser incomodado.
ninguém sabia onde ele estava, mas estava curtindo a sua vida. Ele estava fazendo exatamente aquilo que ele queria. Ele estava realizando o desejo do seu coração. Estava lá. Até que, depois de perder tudo, depois de gastar tudo, a Bíblia nos fala, aqui no verso 17, que ele simplesmente caiu em si. Diz a Bíblia: voltarei para a casa do meu pai. A situação daquele homem, ou daquele jovem, era tão complicada que acabou o dinheiro e o único trabalho que tinha era um tipo de serviço desprezível para os judeus, que era cuidar de porcos. Era cuidar de porcos. E ninguém queria aquele trabalho, mas sobrou para ele. Então, ele não precisava passar por isso. Ele tinha uma vida boa, com o papai, com a mamãe, com a fazenda. Tinha tudo bom e do melhor. E naquele momento ali, ele precisava agora trabalhar para se alimentar. Ele tinha que agora arrumar dinheiro. E o trabalho que foi apresentado para ele, ofertado a ele, foi cuidar de porcos. É bom a gente entender uma coisa: ele apenas sentiu o desejo de comer. Sentiu desejo, é diferente de comer. Muita gente diz: comeu. Ele sentiu desejo e vontade de comer, porque a fome era terrível. Pois naquele exato momento ele resolveu tomar uma decisão. E a Bíblia diz: ele caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Quantos dos meus pais têm tudo isso? E de levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Aí vem a segunda escolha, a decisão e a humildade. Porque quando as pessoas, irmãos, um dia estiveram na presença de Deus, mas não tem a humildade de reconhecer que aquela vida que está levando é uma vida desprezível, uma vida de miséria, uma vida de pobreza espiritual, uma vida de afastamento de Deus, está vivendo. Alguém pode passar, falar alguma coisa, mas não está nem aí. Está passando por dificuldade, está passando por problema sério, mas não reconhece que precisa voltar, não reconhece que precisa se arrepender, não reconhece que precisa tomar uma decisão assertiva, não reconhece isso, não reconhece também que precisa fazer uma escolha, mas essa escolha, essa decisão, ela precisa ser acompanhada de humildade. Humildade. E isso ele fez, dizendo: faça comigo como se fosse
são trabalhadores. Eu não sou digno de ser chamado de teu filho. O que eu fiz foi errado. Eu não deveria ter feito isso. E nessa minha volta, eu não quero voltar por cima. Não! Me trata como se fosse empregado. Porque o que eu fiz foi ruim demais. Eu entristeci o teu coração. Eu entristeci minha família. Eu estava tão bem. Eu estava muito bem. Mas atenção que eu também decepcionou a todos. Mas eu estou aqui reconhecendo o meu erro, reconhecendo que não deveria ter feito isso. Estou de volta, mas não precisa me colocar no pedestal. Não precisa, não. Pode me tratar como um dos seus funcionários, como um dos seus trabalhadores. Já está bom demais para mim. Isso é humildade. Muitas vezes as pessoas estão na presença do Pai, estão na presença de Deus e tomam a decisão errada de abandonar. E aquela decisão desse jovem ou desse homem de abandonar tudo, evidentemente ele entristece o pai, entristece a mãe, ele entristece irmãos, família inteira, ficam decepcionadas, imaginando por que tal pessoa tomou essa decisão. Estava tão bem na presença de Deus, era um excelente músico, era um excelente pregador, era uma pessoa de uma oratória impressionante. Quando ele orava, Deus operava. Quando ele tocava nas cordas dos instrumentos, a glória de Deus descia. Quantas pessoas se converteram vendo ele tocar? Quantas pessoas se converteram vendo ele louvar? Quantas pessoas se converteram ouvindo ele pregar? Quantas pessoas foram curadas quando ele orava? Mas quis conhecer o mundo, quis dar uma volta lá fora. Posso falar uma coisa para os irmãos? Quantos pais estão sofrendo? Quantas famílias estão sofrendo? Estão sem palavras. Sem palavras. E tem, de alguma forma, tentado ver com que esse filho ou essa filha volte novamente. Mas todas as tentativas têm se tornado em vão. Que a conversa é uma só: quando tiver vontade eu volto. Não estou afim agora. Mas acontece que Jesus mostra uma situação de que não adianta a gente ficar batendo na mesma tecla, não adianta ficar insistindo, porque o arrependimento tem que partir da pessoa. A pessoa precisa reconhecer a tua pobreza, a tua miséria, a tua necessidade. Porque muitas vezes nós queremos sentir a necessidade da pessoa. Não, ela que tem que sentir. Ela que tem que olhar para si e ver a tua miséria.
Sim, aquela pessoa, aquele jovem, gastou tudo que tinha, ficou na miséria, ficou na sarjeta, ficou no abandono, até que ele mesmo disse: vou voltar. Vou voltar porque o meu pai não merece o que eu fiz. Quantas decisões que a gente toma, decisões terríveis que Deus merece. Deus não merece. Tamanhas decisões que muitas vezes a gente toma é que entristece o coração de Deus, entristece o Espírito Santo. Mas uma coisa é certa: Deus deixa, Deus permite. Quer conhecer o mundo? Vai. Quer dar uma voltinha? Vai. Depois não reclama. A Bíblia nos fala, meus irmãos amados, depois dessa humildade, no versículo 20, diz: ele levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, virou-se, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Quero ler de novo esse versículo 20. Ele levantou-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou o pescoço e o beijou. Essa decisão do pai, vamos tentar entender. Quando o pai olhou para aquele filho, vai voltar para o segundo aqui, na palavra íntima compaixão, não é simplesmente compaixão, é íntima compaixão. E essa palavra, ela vem de uma palavra grega, esplacnis. Foi o pai sentindo a miséria daquele filho, o pai sentindo tudo que aquele filho estava passando, como se ele mesmo estivesse no lugar daquele filho. Isso é amor de Deus, um amor incomparável, indiscutível. Ele se colocou dessa forma e sentiu e viu como se ele estivesse passando por aquilo ali. Não questionou, não questionou, não chegou para ele e disse: ainda bem que você voltou, já estava passando a hora, agora você vai ver o que eu vou fazer. Não foi assim. A Bíblia diz que ele se lançou e beijou. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. O verso 24 diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então aquele filho volta novamente, e aí fizeram uma grande festa. A Bíblia nos fala, aqui mesmo, Lucas 15, aqui mesmo, aqui, ó, no verso 10, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende. Aquele filho se arrependeu. Ele tomou então uma decisão.
a espera e o abraço da reconciliação, a espera e o abraço da reconciliação. Foi exatamente o que aconteceu entre dois personagens importantes da história. Um pai que estava aguardando o filho que se arrependeu. Presta atenção, o arrependimento provoca a festa no céu, e o arrependimento deve provocar uma festa na igreja. Às vezes, irmãos amados, a igreja faz festa de aniversário, faz festa de grupo departamental do jovem adolescente, gasta tanto dinheiro com roupas, com tantas coisas, mas às vezes é impossível fazer festa quando o pecador se arrepende, quando alguém volta para a presença de Deus. E muitas vezes, até alguns falam, até que enfim, demorou, pensei que não ia voltar, pensei que não ia voltar mais. Na verdade, em vez de fazer festa, ao invés de se abraçar, em vez de abraçar, beijar, não, a pessoa volta, mas já volta sendo julgado. Sendo julgado. A pessoa às vezes volta porque sentiu que lá fora não é o lugar dela. O lugar dela era aqui dentro. O lugar dela era na presença de Deus. O lugar dela era na presença de Deus. Era no meio do povo de Deus. Era isso. Às vezes, irmãos, a gente até desiste. Mas quando alguém sai, pode ter certeza, existe um pai que está aguardando a volta. Existe um pai que está aguardando a volta. E a igreja precisa estar preparada para a volta dessa pessoa. Quando estão desanimados, às vezes querem até voltar, mas não são incentivados. Olha, irmão, o incentivo para não voltar, a pessoa já tem que é do diabo. O incentivo para não voltar, a pessoa já tem que é de Satanás. Mas o incentivo para voltar é de Deus. O incentivo para voltar deve ser da igreja. Da igreja. Todos nós estamos propensos a quedas. A Bíblia nos fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12: aquele que está de pé, cuide e não caia. Todos nós estamos propensos à queda. A Bíblia nos fala, quando Jesus falou para os seus discípulos em Mateus 26, 41: vigiai e orai. Veja, ele não mandou orar e vigiar. Vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outra coisa muito importante: quando uma pessoa é bem alimentada, é bem tratada, ela vai sentir falta. Porque aquele filho mais novo, ele mesmo disse: quantos na minha casa tem pão para comer? O que ele quer dizer com isso? Eu era bem alimentado.
se sentiu isso e tomou a decisão de voltar. Quando na igreja a pessoa é bem tratada, é bem alimentada pela palavra, é bem alimentada pela água da vida, quando a pessoa é bem cuidada, ela pode até ir lá para fora, mas lá ela vai sentir saudade desse alimento, vai sentir saudade da palavra, e ela vai dizer o quê? Vou voltar, porque lá eu sei que tem alimento. Ele voltou porque sentiu necessidade do alimento. Então, quando você tem um bom alimento, uma boa água, um bom pão, uma boa comida, a pessoa pode até sair, pode até ir lá para fora, mas chegando lá, vai chegar um momento em que ela vai fazer uma grande reflexão e vai dizer: vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Vou voltar para a casa de meu pai. Quantos precisam tomar essa decisão? Quantos estão desanimados? Que não são incentivados a isso. Mas Deus é fiel, que nós devemos estar sempre orando por essas pessoas, e não criticando, orando para que elas se arrependam, tomem decisões, a decisão de se reconciliar novamente. O nosso papel não é criticar, não é zombar, não é desejar que a pessoa morra, porque o que mais salva é isso. Se tudo voltar, Deus vai te amassar, Deus vai te quebrar. Já basta o mundo para quebrar, já basta o mundo para amassar. Aqui não fala que o pai desejou mal para o filho. A Bíblia diz que o pai estava aguardando. E quando ele voltou, ele foi correndo, abraçou e beijou. Abraçou e beijou. Se você tem alguém na tua família que está passando por isso, ore por ele, ore por ela. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não adianta criticar, não adianta cobrar, porque é preciso ser produzido o coração na vida daquela pessoa. Arrependimento. E arrependimento não se produz brigando, gritando, cobrando. Arrependimento se produz orando, confiando e deixando Deus agir, não interferindo. Muitas vezes nós impedimos o agir de Deus, nós interferimos no agir de Deus, no trabalhar de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Nos cabe apenas orar, nos cabe apenas clamar em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino da nossa alma cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É muito bom louvar e adorar e glorificar a Deus. Muito bom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hino 570. Todos conhecem esse hino. Todos conhecem. Ao final, o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e destino há de ter tua alma, qual será
aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passarão em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvi te falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É só orarmos que Deus faz a obra. Aleluia. Glória a Deus.